Olá, muito boa noite. Começa agora o Consultor AgroMais. É hora de conferir o fechamento dos mercados agrícolas e financeiros nesta sexta-feira e nesta semana, que termina bastante agitada nos mercados financeiros aqui no Brasil, por conta de decisões de política econômica, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Hoje é sexta-feira, portanto, encerramento de semana. E a gente começa o programa de hoje conferindo exatamente o comportamento do mercado financeiro. Então, vamos começar aqui com o fechamento de hoje. Cotação do câmbio com queda no final dos negócios do dia, 0,7%, R$ 5,63 em números redondos. E Bovespa ainda caindo 1,3% a 106.296 pontos. Bom, isso depois de 2 dias agitados. O dólar deu uma disparada no início do dia. Bovespa chegou a cair mais de 4% em alguns momentos desta sexta-feira. E depois o mercado reverteu em função de declarações no final do dia do presidente da República, também do ministro da Economia, Paulo Guedes, tentando dar uma acalmada no mercado aqui, mas com um estrago aparentemente já feito, pelo menos durante o dia, e no dia de ontem também, depois das decisões aqui de furar o teto fiscal, teto orçamento anunciado ontem já, e também a decisão do presidente Jair Bolsonaro, pelo menos o que ele anunciou, de criar também uma ajuda emergencial aqui para os caminhoneiros, que pode render aqui mais um custo adicional de uns 4 bilhões de reais. E sem contar ainda secretários do Ministério da Economia se demitindo, caindo fora, são 2 secretários, mais 2 auxiliares, e também os rumores na manhã de hoje de que o ministro da Economia, Paulo Guedes, estaria se demitindo, saindo do governo, o que não se confirmou no final da tarde, por isso o mercado acabou virando no final do dia, pelo menos no mercado de câmbio, embora não se sustentando aqui a queda na Bolsa. Diminuiu a queda, mas não evitou esse desabamento aqui na semana e também no dia. O dólar na semana acabou fechando com alta ainda de 3,1%, mesmo com recuo de 0,7% no final dos negócios desta sexta-feira. Lá fora, índice Dow Jones da Bolsa Nova York fechou com leve alta. Petróleo disparou de novo hoje. Começou o dia foi muito volátil para o petróleo também. Tivemos até alguns momentos de queda, mas no fim do dia, petróleo se recuperou com alta forte de 2,1%. Em Nova York, o WTI, e em Londres, o tipo Brent com alta de 1,5% a $85,90 o barril. Mercado aquecido, portanto, que não é uma grande notícia aqui, não é uma boa notícia para os nossos combustíveis aqui no Brasil, dos derivados, com chances de novas altas, tanto no diesel quanto na gasolina. Mercado de commodities agrícolas. Vamos lá para a Bolsa de Chicago, para começar, a nossa ilustração aqui. Soja, num dia de volatilidade, acabou fechando com leve queda, 0,2% no contrato futuro que a gente utiliza como referência, que normalmente é o segundo, normalmente o mais negociado, menos 0,2%. E na semana, no entanto, ainda conseguindo uma valorização líquida de 0,2%, comparar essa sexta-feira com a sexta-feira da semana passada. O que pressionou um pouco o mercado nesta sexta-feira foi o bom avanço da colheita da soja americana, isso é um fator de pressão negativo para preço, embora o mercado tenha sido contrabalançado aqui por continuidade de boa demanda por soja americana. Os dados sobre vendas semanais divulgados ontem foram positivos, portanto isso deu uma certa equilibrada aqui e os preços caíram um pouco, na verdade. O milho subiu hoje, subiu bem, boa demanda por milho americano, compras por fundos também, dando sustentação ao mercado, uma alta boa de 1 ponto percentual e acumulando na semana uma valorização de 2,3%. E o destaque em Chicago continua sendo o trigo, não só hoje, como nos últimos dias, uma valorização forte, hoje não foi diferente, subiu 1,9%. O cenário é de oferta apertada, em função de quebra de safra nos Estados Unidos, no Canadá, na Rússia, e em meio a uma forte demanda, especialmente pelo produto americano, e, portanto, isso acabou funcionando como um fator de valorização do trigo em Chicago hoje, 1,9% no dia e acumulando uma alta de 3 pontos percentuais na semana. Arroz fechou em queda, 0,5%. Na Bolsa de Nova York, vamos ver a próxima ilustração aqui, o algodão conseguiu se recuperar do tomo de ontem, onde caiu 4,2%. Hoje uma recuperação de 2 pontos percentuais, basicamente uma recuperação técnica, com cobertura de posições vendidas. O petróleo também ajudou com essa disparada aqui, sempre é um fator
que influencia nos preços do algodão, para cima ou para baixo. O petróleo subiu bem hoje, também ajudou o algodão para cima. Além de boas vendas semanais de algodão americano, conforme os dados divulgados ontem pelo USDA. Na semana, o algodão acumulou uma alta de 0,9%, mesmo com a queda forte de ontem. Café arábica em Nova York, com queda hoje, 1,7%. Chuvas chegando aqui ao sudeste brasileiro, é um fator de pressão sobre os preços, embora não evite as perdas já consolidadas para a safra do ano que vem, mas o fato é que isso continua pressionando os preços do arábica, particularmente na Bolsa de Nova York. O arábica hoje tem um fator técnico também de pressão, um rompimento aqui de um suporte de $2 por libra peso. O mercado fechou abaixo de $2 hoje, que também acabou influenciando nesse comportamento. O que mais? Café robusto em Londres fechou em leve alta, 0,3%. Na semana ainda acumulou uma alta de 0,9%. Basicamente, ele tem tido um comportamento aqui na contramão do café arábica, até porque a safra, o café robusto vem se beneficiando dos altos preços do café arábica, aumentando a sua demanda, portanto, isso tem sido um fator positivo para os preços do robusto, que é referência para o nosso Conilon. Açúcar fechou em alta hoje, 0,7%, cobertura de posições vendidas com correção técnica, embora chuvas benéficas aqui no Brasil tenham funcionado como fator contrário, ou seja, pressionando os preços no sentido negativo. Mas o resultado saldo ainda foi positivo no dia, embora com a queda na semana forte de 3,6% em termos líquidos. O que mais? Para finalizar, temos o suco de laranja aqui subindo hoje, 0,5%, cacau também 1,1%. Boi gordo na B3, pelo menos, voltou a subir hoje. O pessoal está especulando com a possibilidade de retorno das compras chinesas, o que não está confirmado ainda. Contrato de novembro fechou a R$270 a roupa, alta de 0,7%. Mas na semana o tombo ainda foi grande. Uma queda líquida de 3,7%. E o mercado físico continuou bastante pressionado, a gente vai ver daqui a pouquinho. E o dólar, conforme a gente já viu, com queda hoje de 0,7%. No saldo final do dia. Bom, hora de conversar um pouco sobre isso tudo com quem entende realmente do assunto, que é o economista Paulo Molinari, da consultoria Safras e Mercado, a quem eu recebo agora e cumprimento. Paulo, muito boa noite, muito obrigado por nos atender mais uma vez aqui no nosso consultor AgroMais. Paulo, vamos começar pelo mercado financeiro, pelo câmbio em particular. A oscilação foi grande hoje, né? Ou seja, houve uma calmaria no mercado no final do dia, mas parece que um certo estrago já foi feito em função do que foi anunciado ontem, rompimento aí do teto orçamentário, recursos novos, não sabe onde vem para os caminhoneiros. Em suma, o dólar, mesmo com o recuo de hoje, não sei se volta para uma faixa aí abaixo dos 5,50. Qual é a sua opinião, Paulo Molinari? Muito boa noite, muito obrigado. Boa noite, Silmar, boa noite a todos. Bem, mais uma tensão aí criada pelo próprio governo, né? Porque a regra do teto de gastos ela foi criada justamente para evitar que os governos gastem acima do orçamento, né? E o governo Bolsonaro, infelizmente, está rompendo com o teto de gastos, infelizmente coloca uma justificativa social de pós-pandemia, de crise social, de situação complicada aí para uma ala dos mercados, que são os caminhoneiros, né? Como se toda a economia não estivesse sofrendo com preços dos combustíveis altos, né? Mas, infelizmente, os mercados eles são agressivos, né? E com esse rompimento definitivo do teto de gastos, o mercado vai esperar mais inflação pela frente, ou alguma alternativa do governo no sentido de melhorar a arrecadação, talvez manter o IOF continuado, né, para o ano de 2022, como forma de equilibrar essas novas contas aí geradas pelo gasto social. E, naturalmente, com o câmbio mais alto, você acaba acelerando o processo inflacionário interno pela alta dos combustíveis, pela alta de todos os preços que estão ligados a câmbio, né? Então, isso vai trazer aí mais esforço para o Banco Central Brasileiro em elevar a taxa de juros. Já há uma programação aí para a próxima reunião do Copom na semana que vem
a alta de juros ser de 1,25 e talvez essa alta de juros seja até maior que 1,25%, devido ao que vai se registrando e se confirmando agora com o próprio governo federal, confirmando que vai romper o teto dos gastos, ou seja, um gasto sem fonte de recursos para 2022. Então, realmente o movimento de mercado ele é muito agressivo, porque está se rompendo uma regra básica criada lá atrás, né, para que os governos não gastem mais do que o orçamento. Ou seja, acaba sendo um efeito duvidoso, né? Você dá com a mão, mas acaba tirando com a outra se chama inflação, né? Ou seja, isso gera um efeito mais danoso ainda lá na frente, que acaba não ajudando ninguém, especialmente quem se quer ajudar agora, que são os mais pobres, né? Os mais afetados pela pandemia. Parece que o resultado não é nem o chamado net zero, né? É zero à esquerda mesmo, né, Paulo? Parece que essa é a É conclusão. zero negativo, um resultado negativo mesmo, né? Porque é muito provável que o governo, em dezembro, acabe anunciando que esse IOF que foi elevado Durante o dia e no dia de ontem também, depois das decisões aqui de furar o teto fiscal, teto orçamento anunciado ontem já, e também a decisão do presidente Jair Bolsonaro, pelo menos o que ele anunciou, de criar também uma ajuda emergencial aqui para os caminhoneiros, que pode render aqui mais um custo adicional de uns 4 bilhões de reais. E sem contar ainda secretários do Ministério da Economia se demitindo, caindo fora, são 2 secretários mais 2 auxiliares, e também os rumores na manhã de hoje de que o ministro da Economia, Paulo Guedes, estaria se demitindo, saindo do governo, o que não se confirmou no final da tarde, por isso o mercado acabou virando no final do dia, pelo menos no mercado de câmbio, embora não se sustentando aqui a queda na Bolsa. Diminuiu a queda, mas não evitou esse desabamento aqui na semana e também no dia. O dólar na semana acabou fechando com alta ainda de 3,1%, mesmo com recuo de 0,7% no final dos negócios desta sexta-feira. Lá fora, índice Dow Jones da Bolsa Nova York fechou com leve alta, petróleo disparou de novo hoje, começou o dia foi muito volátil para o petróleo também, tivemos até alguns momentos de queda, mas no fim do dia petróleo se recuperou com alta forte de 2,1%, em Nova York, o WTI, e em Londres, o tipo Brent com alta de 1,5% a 85 dólares e 90 centavos o barril. Mercado aquecido, portanto, que não é uma grande notícia aqui, não é uma boa notícia para os nossos combustíveis aqui no Brasil, dos derivados, com chances de novas altas, tanto no diesel quanto na gasolina. Mercado de commodities agrícolas. Vamos lá para a Bolsa de Chicago, para começar, a nossa ilustração aqui. Soja, num dia de volatilidade, acabou fechando com leve queda, 0,2% no contrato futuro que a gente utiliza como referência, que normalmente é o segundo, normalmente o mais negociado, menos 0,2%. E na semana, no entanto, ainda conseguindo uma valorização líquida de 0,2%, comparar essa sexta-feira com a sexta-feira da semana passada. O que pressionou um pouco o mercado nesta sexta-feira foi o bom avanço da colheita da soja americana, isso é um fator de pressão negativo para preço, embora o mercado tenha sido contrabalançado aqui por continuidade de boa demanda por soja americana, os dados sobre vendas semanais divulgados ontem foram positivos, portanto isso deu uma certa equilibrada aqui e os preços caíram um pouco, na verdade. O milho subiu hoje, subiu bem, boa demanda por milho americano, compras por fundos também, dando sustentação ao mercado, uma alta boa de 1 ponto percentual e acumulando na semana uma valorização de 2,3%. E o destaque em Chicago continua sendo o trigo, não só hoje, como nos últimos dias, uma valorização forte, hoje não foi diferente, subiu 1,9%. O cenário é de oferta apertada, em função de quebra de safra nos Estados Unidos, no Canadá, na Rússia, e em meio a uma forte demanda, especialmente pelo produto americano, e, portanto, isso acabou funcionando como um fator de valorização do trigo em Chicago hoje, 1,9% no dia e acumulando uma alta de 3 pontos percentuais na semana. Arroz fechou em queda, 0,5%. Na Bolsa de Nova York, vamos ver a próxima ilustração aqui, o algodão conseguiu se recuperar do tomo de ontem, onde caiu 4,2%. Hoje uma recuperação de 2 pontos percentuais,
basicamente uma recuperação técnica com cobertura de posições vendidas. O petróleo também ajudou com essa disparada aqui, sempre é um fator que influencia nos preços do algodão, para cima ou para baixo. O petróleo subiu bem hoje, também ajudou o algodão para cima. Além de boas vendas semanais de algodão americano, conforme os dados divulgados ontem pelo USDA. Na semana, o algodão acumulou uma alta de 0,9%, mesmo com a queda forte de ontem. Café arábica em Nova York, com queda hoje, 1,7%. Chuvas chegando aqui ao sudeste brasileiro, é um fator de pressão sobre os preços, embora não evite as perdas já consolidadas para a safra do ano que vem, mas o fato é que isso continua pressionando os preços do arábica, particularmente na Bolsa de Nova York. O arábica hoje tem um fator técnico também de pressão, um rompimento aqui de um suporte de $2 por libra peso. O mercado fechou abaixo de $2 hoje, que também acabou influenciando nesse comportamento. O que mais? Café robusto em Londres fechou em leve alta, 0,3%. Na semana ainda acumulou uma alta de 0,9%. Basicamente, ele tem tido um comportamento aqui na contramão do café arábica, até porque a safra, o café robusto vem se beneficiando dos altos preços do café arábica, aumentando a sua demanda, portanto, isso tem sido um fator positivo para os preços do robusto, que é referência para o nosso Conilon. Açúcar fechou em alta hoje, 0,7%, cobertura de posições vendidas com correção técnica, embora chuvas benéficas aqui no Brasil tenham funcionado como fator contrário, ou seja, pressionando os preços no sentido negativo. Mas o resultado saldo ainda foi positivo no dia, embora com a queda na semana forte de 3,6% em termos líquidos. O que mais? Para finalizar, temos o suco de laranja aqui subindo hoje, 0,5%, cacau também 1,1%. Boi gordo na B3, pelo menos, voltou a subir hoje. O pessoal está especulando com a possibilidade de retorno das compras chinesas, o que não está confirmado ainda. Contrato de novembro fechou a R$270 a roupa, alta de 0,7%. Mas na semana o tombo ainda foi grande. Uma queda líquida de 3,7%. E o mercado físico continuou bastante pressionado, a gente vai ver daqui a pouquinho. E o dólar, conforme a gente já viu, com queda hoje de 0,7%. No saldo final do dia. Bom, hora de conversar um pouco sobre isso tudo com quem entende realmente do assunto, que é o economista Paulo Molinari, da consultoria Safras e Mercado, a quem eu recebo agora e cumprimento. Paulo, muito boa noite, muito obrigado por nos atender mais uma vez aqui no nosso consultor AgroMais. Paulo, vamos começar pelo mercado financeiro, pelo câmbio em particular. A oscilação foi grande hoje, né? Ou seja, houve uma calmaria no mercado no final do dia, mas parece que um certo estrago já foi feito em função do que foi anunciado ontem, rompimento aí do teto orçamentário, recursos novos, não sabe onde vem para os caminhoneiros. Em suma, o dólar, mesmo com o recuo de hoje, não sei se volta para uma faixa aí abaixo dos 5,50. Qual é a sua opinião, Paulo Molinari? Muito boa noite, muito obrigado. Boa noite, Silmar, boa noite a todos. Bem, mais uma tensão aí criada pelo próprio governo, né? Porque a regra do teto de gastos ela foi criada justamente para evitar que os governos gastem acima do orçamento, né? E o governo Bolsonaro, infelizmente, está rompendo com o teto de gastos, infelizmente coloca uma justificativa social de pós-pandemia, de crise social, de situação complicada aí para uma ala dos mercados, que são os caminhoneiros, né? Como se toda a economia não estivesse sofrendo com preços dos combustíveis altos, né? Mas, infelizmente, os mercados eles são agressivos, né? E com esse rompimento definitivo do teto de gastos, o mercado vai esperar mais inflação pela frente, ou alguma alternativa do governo no sentido de melhorar a arrecadação, talvez manter o IOF continuado, né, para o ano de 2022, como forma de equilibrar essas novas contas aí geradas pelo gasto social. E, naturalmente, com o câmbio mais alto, você acaba acelerando o processo inflacionário interno pela alta dos combustíveis, pela alta de todos os preços que estão ligados a câmbio, né? Então, isso vai trazer aí mais esforço para o Banco Central Brasileiro
em elevar a taxa de juros. Já há uma programação aí para a próxima reunião do Copom na semana que vem, a alta de juros ser de 1,25, e talvez essa alta de juros seja até maior que 1,25%, devido ao que vai se registrando e se confirmando agora com o próprio governo federal, confirmando que vai romper o teto dos gastos, ou seja, um gasto sem fonte de recursos para 2022. Então, realmente o movimento de mercado ele é muito agressivo, porque está se rompendo uma regra básica criada lá atrás, né, para que os governos não gastem mais do que o orçamento. Ou seja, acaba sendo um efeito duvidoso, né? Você dá com a mão, mas acaba tirando com a outra se chama inflação, né? Ou seja, isso gera um efeito mais danoso ainda lá na frente, que acaba não ajudando ninguém, especialmente quem se quer ajudar agora, que são os mais pobres, né? Os mais afetados pela pandemia. Parece que o resultado não é nem o chamado net zero, né? É zero à esquerda mesmo, né, Paulo? Parece que essa é a É conclusão. zero negativo, é um resultado negativo mesmo, né? Porque é muito provável que o governo, em dezembro, acabe anunciando que esse IOF que foi elevado sobre operações financeiras, que valeria somente até o mês de dezembro, acabe provocando uma prorrogação dessa taxa, né, ao longo de 2022, para fazer frente a esse gasto adicional de 30, 40. Alguns segmentos de mercado projetaram um rombo aí de teto de até 100 bilhões de reais nesse próximo ano. Então, naturalmente, oferece com uma mão e tira com a outra, infelizmente. Então, mesmo com esse resultado no final do dia hoje, com o dólar recuando, aparentemente aqui a desconfiança do mercado financeiro veio para ficar, né? O pessoal não está mais acreditando em termos de sustentabilidade fiscal, de responsabilidade fiscal, de controle orçamentário, porque parece que isso aí agora foi rompido e isso é uma perda de confiança, né, Paulo? Infelizmente, né, se havia alguma confiança no ministro da Economia, com a sua austeridade, cumprimento das metas, né, e não rompimento do teto de gasto, o próprio presidente veio várias vezes se comprometendo no não rompimento do teto de gastos. Agora, com essa decisão, claro que ela foi impulsionada por uma decisão aí do relator do projeto de reforma do imposto de renda, mas o governo deveria voltar atrás com as suas despesas até que se tenha uma solução para esse problema, né? Ou anunciar uma versão compensatória a esses gastos e mostrando para o mercado que realmente não vai romper o teto. Agora ele vai mandar um projeto para o Congresso autorizar gastar mais 30 bilhões de reais em gastos sociais. Realmente isso te retira um pouco da credibilidade das atitudes econômicas do governo dentro da economia brasileira. É verdade. Bom, Paulo, você é um economista, acompanha não só o mercado financeiro, mas acompanha também o mercado de commodities agrícolas, particularmente o setor de grãos e carnes, como é o caso do boi, por exemplo. E o boi está lá embaixo, né, Paulo? Nenhum sinal de vida dos chineses aqui em retomada das compras nossas de carne bovina. Você tem algum sinal aí no fim do túnel? O que você está enxergando aí? Será que esse negócio aí não é somente uma pressão chinesa para derrubar preço? Não, essa é a versão um pouco tupiniquim aqui brasileira, né? É claro que a China sempre tem essa atitude, né? Nós vimos isso várias vezes no minério de ferro, né? Nós vimos isso no carvão, 2 semanas atrás, como ela anunciou que ia parar fábricas, né? Por conta do controle de energia e do meio ambiente. A China já aprendeu a trabalhar com os mercados, né? E tentar frear preços de algumas commodities, né? Agora, o caso foi no Brasil, né? Nós tivemos aí 2 casos de vaca louca registrados. O governo brasileiro cumpriu a quarentena programada, protocolar, de 30 dias. Essa quarentena venceu no dia 4 de outubro e de lá para cá a China não se pronunciou, né? Naturalmente, vocês sabem que existe uma situação grave no mercado chinês hoje, com excesso de oferta de carne suína. Os preços caíram muito, né?
A China está recomendando aos pequenos produtores reduzir matriz, reduzir plantel. A China reduziu muito as importações de carne suína da Europa, dos Estados Unidos, que praticamente não estão vendendo nada para a China. O Brasil ainda continua vendendo, porque o Brasil é competitivo a preço baixo na carne suína. E, naturalmente, esse excesso de carne suína dentro do mercado chinês pode estar, sim, conduzindo a China a protelar ou atrasar essa retomada das compras do Brasil, né? Para o Brasil, o problema é que isso ocorreu no momento de boi confinado. Se isso tivesse ocorrido em janeiro e fevereiro, onde o nosso maior volume de boi é boi de pastagem, o boi estaria no pasto hoje, ainda ganhando peso, e o efeito para o mercado interno seria muito menor. Como nós estamos aí no momento de boi confinado, o boi está pronto, a comida está cara, né, e o produtor pecuarista precisa colocar esse boi aí no abate, o que vai pressionando os preços a cada dia, a cada semana, por necessidade de venda, sendo que sem a China o mercado interno não consegue absorver toda essa oferta disponível. De quase 2 milhões e 200 mil toneladas que o Brasil já exportou esse ano, perto de 1 milhão e 400 mil toneladas foi apenas para a China. Portanto, o mercado brasileiro é um com a China e é outro sem a China, né? Essa é a realidade brasileira nesse momento. É claro que a gente pode desviar alguns volumes para outros mercados, pode arranjar esse fluxo de alguma forma para alguns outros grandes compradores, porém a liquidez, aquele fluxo, aquele ritmo de compra alucinante que a China tem, nada substitui. Agora, Paulo, você imagina que os chineses em algum momento vão voltar a comprar aqui normalmente carne bovina brasileira, ou isso pode se estender até o final do ano, essa paradeira geral aí? Bem, hoje parece que vai ocorrer agora à noite uma reunião bilateral entre o Ministério da Agricultura brasileiro e o Ministério Alfândega chinesa. Vamos ver se já surge alguma solução para o caso, ou pelo menos uma data próxima, né, para a retomada das vendas brasileiras à China. Não sei o que a China vai alegar, porque não tem o que alegar, né? O fato é que talvez essa reunião de hoje à noite possa trazer uma luz no fim do túnel para as exportações brasileiras a partir da segunda-feira, né? Mas seria, assim, uma reunião aí bem determinante do que a China pretende com o Brasil. A China é dependente de importação de carne bovina, não há outro mercado que consiga abastecer o mercado chinês, a não ser a carne da Índia, que é uma carne de baixíssima qualidade, né? Sem segurança sanitária nenhuma. A Argentina não tem, a Europa não tem, os Estados Unidos não tem, a Austrália não tem, são carnes caras, né? Então, acreditamos que a China, sim, ela voltará a comprar carne bovina brasileira sem problema nenhum. A questão é que, nesse momento, talvez ela esteja querendo gerar um hiato aí de oferta para ver se também se esvazia essa sobreoferta de carne suína dentro do mercado chinês. O governo chinês já comprou perto aí de 100 mil toneladas de carne suína do seu mercado para tentar regular preço, né? Retirar o excedente que tem nesse momento no mercado chinês. Então, talvez o governo chinês peça algum prazo aí de retomada das compras de origem brasileira, talvez lá até o começo de dezembro isso é possível. Paulo, vamos falar um pouquinho agora também do mercado de grãos. Tem uma novidade aí que está começando a preocupar. Bom, tendência para a próxima safra, tendência de aumento de área de soja, tendência de aumento da primeira safra, safra de verão de milho, mas começa a surgir aqui um sinal amarelo, pelo menos, se não vermelho, mais para frente, que é a questão dos fertilizantes. Não só saltaram de preço esse ano, de uma safra para outra, mais do que dobraram, como já se fala em escassez e falta de fertilizantes para
safra, eventualmente para a safra de milho, para a segunda safra, que começa a ser plantada já em janeiro. Para quem não comprou, a situação parece que está bem complicada. Eu vi declarações hoje de presidentes de AproSoja, por exemplo, até recomendando o sujeito ou reduzir a área de milho, não aumentar, pelo menos, na próxima safra, ou reduzir o uso de fertilizantes. O que você tem a dizer sobre essa possibilidade, Paulo, que está assustando um pouquinho aqui os brasileiros? Bem, o susto, ele é real, né? Realmente, não apenas os derivados de fertilizantes, os componentes, né, dos fertilizantes, mas também vários preços globais, eles subiram muito nesse período que a gente vai chamando de pré-pós-pandemia, né? Nós estamos aí no limiar da pós-pandemia. Já era meio esperado que com o final da pandemia, ou a aproximação dela, né, a retomada das atividades globais gerassem problemas de distribuição. E isso vai ocorrendo, né, com os portos, com containers lotados, né, dificuldades de transporte, alta de fretes marítimos internacionais. Todo esse movimento, ele segue ocorrendo. E no meio da pandemia nós tivemos aí problemas com minas fechadas no Canadá, tivemos aí os embargos feitos à Eslovênia, nós tivemos aí a China começando a tentar impor alguma restrição de exportação a derivados de fertilizantes, né? E tivemos também, no caso do milho, né, onde o principal é o nitrogênio, é a ureia, nós tivemos uma alta muito forte do petróleo no mercado internacional. O petróleo chegou a ter preço negativo no começo da pandemia, chegou a ter menos 11 dólares na Bolsa de Nova York, e agora o mercado foi a 84 dólares por barril, né? Então, essa alta do ano passado para cá, ela naturalmente implica em todos os derivados de petróleo, inclusive o gás natural, que gera aí a amônia e a ureia, que é vendido no mercado internacional. Então, a ureia triplicou de preço em dólar no mercado externo. E aqui, além de triplicar o preço em dólar, nós tivemos também as nossas desvalorizações cambiais. Então, a ureia saiu aí de R$ 1.800, R$ 2.000 para R$ 3.800 a R$ 4.000 por tonelada no mercado brasileiro e com dificuldades de entrega. Então, o que vai ocorrendo, por exemplo, nesses últimos 30 dias, é que o mercado brasileiro começou a vender milho para o Irã em troca de ureia, ou o Irã vendendo ureia para nós em troca de milho. Então, o milho começou a voltar a ser aí um grande ingrediente para a importação de ureia, e o grande vendedor de ureia, um dos grandes, né, é o Irã. Então, acredito que a ureia vai chegar no Brasil, mas, claro, nós não sabemos se os preços, né, vão se acomodar até lá, né? Tomara que se acomode, mas cada pancada que nós temos dessa no câmbio, nós temos o reflexo aí sobre os custos de fertilizantes. Então, nós não somos agrônomos, né, mas a gente tem visto aí vários agrônomos sugerindo aos produtores que façam análise de solo e onde for possível reduzir a utilização de fertilizantes para a próxima safra, fazê-lo, né, economizando aí os gastos com fertilizante com preços altíssimos, né? Mas certamente essa é uma grande preocupação aí para a safrinha 22. Acreditamos que nós não teremos redução de área, mas teremos sim redução de tecnologia, tá? E aí para o verão de 2022-23 nós ainda temos tempo, né, para ter uma certa acomodação desses preços internacionais dos fertilizantes e dos químicos também, mas certamente a próxima safra, que é o verão, que é a safrinha de inverno aí brasileira, e a próxima safra americana, né, que já começa a ser plantada aí a partir do fim de abril, são dois pontos aí importantes aí para o primeiro semestre de 2022. Muito bem, está aí Paulo Molinari fazendo um alerta importante aqui. Aliás, a gente já tem notícia também de que os americanos lá tendem a reduzir a área de milho pela mesma razão e aumentar a área de soja, aí, que exige menos tecnologia.
Enfim, um cenário novo aqui impactando o agronegócio aqui no Brasil e no mundo. Obrigado, Paulo Molinari, pela entrevista. Um bom final de semana e até a próxima conversa. Muito boa noite, muito obrigado. Obrigado, Silmar. Bom final de semana a todos. Um abraço. E nós vamos ficando por aqui com o nosso consultor AgroMais desta sexta-feira. Uma boa noite, um bom final de semana. Até segunda-feira.